eu chamo-me Samuel Silva, sou artista plástico também. Enfim, também tenho alguns interesses em investigação que tocam nestas questões no fundo, o papel do artista, ou como é que o artista pode envolver grupos de trabalho, ou, digamos assim, comunidades num trabalho colaborativo, etc. Aliás, o meu doutoramento toca estas questões e, para além disso, também sou professor. Este projeto em concreto, que serviu de mote a este convite, teve vários nomes, ficou assim com um nome algo comprido que se resume nisto: Criadores, projetos curatoriais entre capitais europeias da cultura. Bom, isto surge com o Zé Maia, que é um conhecido agente cultural da cidade aqui da cidade do Porto. E da Maia também. Este projeto era de algum modo ambicioso, porque pressupunha tentar fazer um levantamento de todas as práticas ou todos os projetos, espaços independentes, tentar tornar tangível um período entre capitais que ficou algo como que, quer dizer, as manifestações foram acontecendo em circunstâncias muito próprias, com uma efemeridade que eu acho que é transversal a todos os projetos, são uma coisa um pouco gaseificada que foi acontecendo. Estamos a falar de espaços independentes, estamos a falar de publicações, de projetos editoriais, coisas que os artistas, por necessidade, por falta muitas das vezes também de agenciamento, por necessidade também de partilha, de crescimento, foram feitas desde 2001 até 2012, portanto esse era o hiato temporal que nós tentamos mapear. O A2 não aparece do nada, aparece uma espécie de detectação de circunstâncias ou sintoma de alguma coisa que se fazia sentir, especialmente na cidade de Porto, e bebe de alguma maneira de um conjunto de reuniões que aconteceram no ano de 2011, 12, talvez, acho que 12, no Porto, no verão, em que uma série de artistas e críticos, sobretudo imigrados, voltaram à cidade no verão e juntaram-se para falar sobre o que é que fazia falta. E há esta ideia de comunidade artística e ao pensamento artístico. Isto porque nesse preciso momento havia aquela discussão tipo do términos do Ministério da Cultura e a nomeação da Joana Vasconcelos, voto direto para representar Portugal na Bienal de Veneza. Portanto, havia uma desconfiança sobre o que é a cultura neste país e como é que são aqueles que representam a cultura do país lá fora, como é que são nomeados e instrumentalizados, etc. Tentámos chegar ao máximo de pessoas. Obviamente que todas estas pessoas eram pessoas ou que nós conhecíamos, portanto há aqui uma subjetividade enorme, não é? Portanto, os projetos foram mapeados, eram os projetos que o Zé Maia ou eu conhecíamos, que tínhamos participado ou que conhecíamos, falaram-nos da sua existência. Acho que o projeto padece ou padeceu do mesmo problema dos espaços, portanto foi uma coisa efêmera, teve uma apresentação e depois, quer dizer, está adormecido. Portanto, ele próprio também viveu de uma precariedade, ele próprio também viveu de uma efemeridade ou de circunstâncias muito específicas. E acabou por uma coisa que existe e que agora talvez o próprio projeto precise ser mapeado. Para se organizar não é preciso haver um chapéu de chupa chamado sindicato, não é? Nunca foi preciso. E a história deste projeto mostra, se há coisa que mostra é que os artistas sempre se organizaram e sempre formaram grupos de trabalho e sempre souberam sobreviver juntos, não é? Aliás, dão grandes lições a esse nível. Sim. Sobreviver na adversidade. Há muito da formação de sentido que acontece apenas quando existe um momento em que ele se exerce na troca, porque precisa de interferência, precisa de ter desvios. Pronto. O que acontecia ali era um espaço de franco, onde
podiam haver interseções de vários tipos. Lembro-me que penso que só uma conversa que foi bastante radical nisso foi Miguel Pereira, até, que fez a dada altura começou-se a passar por causa de questões de eu não consigo. E esta é a parte que me interessava, que me interessa mais do projeto, que é eu não consigo pensar criativamente porque eu estou em sofrimento humano. Só existe possibilidade de acordo e de entendimento e possibilidade de ação comum se as pessoas se encontrarem e partilharem e podem discordar de ideias, mas terem posicionamentos que levem a linhas de ação semelhantes. Isto acontece, as pessoas se encontram, quando as pessoas se encontram e quando as pessoas partilham. É isto. O autor é aquele que acrescenta qualquer coisa. Acrescenta qualquer coisa, não é? Nós estamos habituados a pensar o autor como a origem, o iniciador de qualquer coisa, não é? Mas não, o autor é alguém que cresce e que com o seu crescimento transborda e que faz os outros crescer. E o autor só é possível se o outro o reconhecer enquanto autoridade. E ele é uma autoridade para mim porque me ajuda a crescer. E, portanto, eu reconheço-lhe a autoridade. Portanto, a autoridade não se impõe. A partir do momento em que eu, para afirmar um discurso, seja ele de que natureza for, se eu tiver que usar força e não o próprio discurso, é em si evangelizador, digamos assim. Portanto, se a outra pessoa reconhece que esse discurso a faz crescer, é como quando lemos um livro, para mim, este senhor é uma autoridade. Porquê? Porque me ajudou a fazer perceber uma série de coisas. Portanto, eu reconheço a autoridade. Portanto, isto tudo para dizer que os autores também são, de algum modo, continuadores de uma tradição. Eu penso que a crítica não tem que escrever sobre a obra de arte que vai ver. A crítica tem que usar a obra de arte para escrever sobre aquilo que a obra de arte onde a obra de arte lhe leva. Mesmo, isto é uma coisa que eu aprendi com um guru da crítica. Mas que ele, quando disse isto, eu senti que aquilo era a coisa mais verdadeira. E ele dizia uma coisa diferente. Ele dizia que já não se cansava a escrever, isto é ironia, crítica sobre coisas que não gostava, porque havia demasiadas coisas boas do mundo que ele gostava, que ele queria, que lhe faziam tipo pensar noutras cenas e ele depois queria navegar. O que há é uma comunidade que é bastante literada, não é literada, mas absolutamente preguiçosa, com um trabalho que é de natureza, do seu trabalho, natureza do seu trabalho, e que o faz mal. Porque o que eu vejo na crítica em Portugal, a maior parte das vezes, é que pode ser substituída por um trabalho jornalístico. Exato. Pode ser substituído por um trabalho que é historicista. Exato. Pode ser substituído por a folha de sala do artista. Isso pode ser substituído por qualquer uma destas funções. E os jornais, eu adorava que fizessem chegar isto ao público, que se os jornais como o público não têm dinheiro para pagar um revisor, pode poupar dinheiro dos críticos, porque pode substituir por qualquer um dos seus funcionários, não é? Para escreverem o texto da mesma maneira, não há nada que diferencie. E o problema que se detecta, mas que ali não é capaz de se agenciar, não é o que é que nós fazemos em relação a isto. O problema que ali falta é como é que é possível que neste processo todo ninguém faça nada em relação a isto. Esta é que é a questão, que é o retrato da crítica e do posicionamento dos agentes culturais em Portugal. É este. Porque como é que é possível que algo aconteça e nada se faça? Pronto. A partir deste diagnóstico feito, está o trabalho feito. Não é? Esta comunidade está desencontrada e muitas das vezes está desencontrada por privatização de interesses e definição territorial, não é? Também. Mas também porque talvez tenha perdido o hábito do encontro. Se não houver uma ideia de par, que é se calhar aquele maior especialista que existe e para quem tu verdadeiramente fazes, para além do teu próprio fazer, é para o par, não é? Mais do que... E esse é o teu primeiro público. Não faz para mim sentido pensar em mais nada. Não é? A primeira coisa que tu pensas é a comunidade da agência, é a comunidade de pensamento, é a comunidade de afetos.
É preciso realmente então utilizar as ferramentas então da arte, essa super plasticidade, essa capacidade então de criar públicos e de criar interesse e fazer sentir, etc. Então realmente fazer interseções que sejam realmente eficazes e não sejam coisas, e assumir como, então, o ponto de partida não é criar objetos ou experiências que sejam, a finalidade não seja o objeto estético, seja a experiência estética, mas a finalidade primeira, capacidade de mobilizar uma alteração qualquer, uma troca qualquer. Falta-nos aqui qualquer coisa, tipo neste sentido. Aqui há uns tempos em Lisboa estávamos a dizer, tu fez de Porto, não sei o que, és artista, lá vocês organizam-se muito, não é? São muito solidários, fazem muitas coisas e tal, não sei o que, mas parece-me que são um pouco autocríticos, não é? E faziam assim essa... no fundo, se calhar é um bocado verdade. É verdade. Se calhar é um bocado verdade. Muitas das vezes, isto era uma outra questão, os projetos também surgiam poderiam eventualmente surgir ou serem acusados de catapultas do próprio trabalho de quem era o seu rosto, não é? Pronto, mas qual é o mal? Se são os próprios artistas que percebem, eu até nem acho mal isso, quer dizer, são os próprios artistas a criarem a sua visibilidade. Não é? No fundo é isso, não é? As pessoas querem inscrever o seu trabalho no espaço público, na cena cultural, não há quem os agencie e eles têm que se auto-organizarem necessariamente para fazerem valer os seus discursos, para comunicarem qualquer coisa, não é? E para serem reconhecidos enquanto autores, não é? Na comunidade onde estão. Não tem nada a ver com o facto de haver mais oferta de outras coisas em Lisboa, disto parecerem que são capelinhas, de facto parecer e ser, porque é territorial, e são territoriais, eu também quero deixar isto ligado, é que há muito menos público, muito menos gente. E eu digo isto porque vou às inaugurações e coisas em Lisboa e são às centenas de pessoas, portanto é impossível de gerar, e o Porto tem muita atividade. Estavas a falar isto em torno das belas artes, mas o IPP e os tipos da multimédia que fazem cruzamentos com música andam ali todos mais ou menos também com coisas, pronto, são mais pequenas, são mais reduzidas, mas também têm isso. Só que não têm entrado tanto neste circuito porque também os públicos são menos expressivos para haverem cruzamentos maiores. Porque nem todos são neuróticos, a verdade é isso, é que tu para seres ausente dos problemas da tua vida e fazeres arte durante 10 horas sem pensares que tens que comer e que estás em dívida com não sei quem e que vives atolado na merda, tens que ser um gajo completamente neurótico e descompensado, que se calhar pode correr muito bem e tu até podes ter de repente uma visibilidade e safas, depois continuas e não sei o quê, mas pode morrer atolado na merda. Portanto, estes romantismos para mim não servem. Eu quero uma sociedade que funcione. Esta cidade tem um problema que, por exemplo, a capital não tem. Isto é uma coisa que realmente Lisboa tem que ser muito bem valorizada, que é, tem políticas de médio e longo prazo para coisas mais particulares e específicas, eu não digo já, no nosso caso dos artistas, falámos, toda a gente vai dizer, as ciências dos ateliês e não sei o quê. Lisboa tem, por exemplo, ateliês municipais há 5 anos, se trouxermos isto para a metáfora do jardim, uma chuva torrencial não rega, não é? Destrói. Não. Portanto, nós temos aqui agora, com esta nova política de... Não sei qual é o impacto que isto vai ter, não é? Estamos há cerca de 1 ano e pouco nisto. Mas o que é verdade é que se nota claramente uma torrente voraz de programação, de acontecimentos. Não sei se para entreter, a mim interessa-me pensar o que é que isto está a gerar em termos de qualidade de recepção. Não é? Eu tenho a sensação que estou sempre a perder qualquer coisa, não é? Sim. E, portanto, eu não posso dizer que não estão a acontecer coisas, estão a acontecer coisas. Mas quero também perceber, e ter uma certa distância disso, perceber se aquilo que está a acontecer tem qualidade e se de facto essa recepção, se essa programação efetivamente faz crescer a comunidade a qual se dirige.
ao mesmo tempo que existe esta torrente, eu tenho todos os meus colegas a ir para Lisboa. E não só ir para Lisboa, ir para o país. E vemos, quer dizer, começa aqui e nunca mais acaba. Amigos que eu conheço que estavam no Porto, foram para Lisboa e agora alguns já nem estão em Lisboa, mas que só em Lisboa é que conseguiram. Por exemplo, o Nuno Henrique para mim é um exemplo muito claro disso. Era um tipo que estava aqui connosco e que de repente teve que ir para Lisboa porque não conseguia fazer nada aqui. Em Lisboa começou a fazer uns projetos, encontrou espaço e agora já está em Nova Iorque. Isso é para dar apenas assim um exemplo muito imediato. A arte continuará a ser sempre um lugar de produção de pensamento, de formação de consciência, seja ela política, cultural, sociológica, o que seja. Não é? Mas acho que ainda é o último reduto, se calhar que nos resta, para isso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu conheço tanta gente que sobrevive, tanta gente que está a sobreviver à custa de fazer passarinhos chungas, são feios, passarinhos feios, pequeninos, de artesanato urbano e cenas, e que estão felicíssimos da vida por não estarem a fazer arte abstrata, que são símbolos de não sei o quê, são passarinhos espetaculares. Eu olho para aquela experiência e vejo, olha, ganharam um bocado de dinheiro, ganharam um bocado de autonomia, estão a vender um produto que ainda por cima está bem feito e não sei o quê, e alguém tipo vai ter prazer em comprar. E, tipo, tem ali criatividade tipo, que está limitada àquele registro, mas pronto, fixe altamente. Cabe aí a evolução da função crítica.